Estamos de volta, direto do auditório Jornalista Correia Neves, onde acontece a primeira sabatina com os candidatos a deputado pela região de Franca. Hoje recebemos Paulo Afonso Ribeiro, candidato a deputado federal pelo PT. Edson Arantes. Candidato, em março de 2009, algumas empresas de Franca, por conta da crise mundial, perderam pedidos e viram seus negócios minguarem. Como alternativa para não demitirem, propuseram a redução da jornada combinada com a criação de um banco de horas. Apesar do amplo apoio dos funcionários, o senhor foi contra. É melhor um trabalhador demitido do que um com jornada reduzida? Olha, veja bem, como nós conversamos no bloco anterior, a questão da legislação sindical brasileira e também trabalhista precisa ser discutida como um todo. Nós, trabalhadores, não vamos aceitar nenhuma reforma retalhada conforme a estratégia da Fiesp e de outras instituições empresariais, né? E na nossa categoria, eu, enquanto presidente do sindicato, nós respeitamos a democracia operária. Ou seja, uma assembleia de milhares de trabalhadores, a Assembleia Geral, nós temos uma posição da categoria de que o sindicato, naquele momento como presidente da entidade, não poderia assinar o banco de horas ou qualquer outro tipo de flexibilização de direito dos trabalhadores. E flexibilizar a jornada é flexibilizar direitos. Nesse sentido, eu cumpro aquilo que a minha categoria determina, né? Eu estou na direção do sindicato hoje, naquele momento era presidente, e fomos muito cobrados, né, pela imprensa nesse sentido, por boa parte da imprensa, mas ao mesmo tempo, na porta de cada fábrica, os trabalhadores, junto com o sindicato, dizendo que é isso mesmo, vocês estão corretos, e é isso que vocês têm que fazer. Então eu estou seguindo, não a minha opinião, simplesmente, mas é uma orientação da democracia operária, que é a posição dos trabalhadores e das trabalhadoras. Candidato, na época o senhor disse que respeitaria a vontade do trabalhador, o senhor repetiu isso várias vezes. Mas na prática o senhor se recusou a anuir o acordo celebrado entre os funcionários da Carmen Steffens e a direção da empresa. Isso não é um pouco de teimosia? Não seria melhor anuir a vontade dos trabalhadores ou você acha que era uma vontade viciada? Olha, eu disse que nós respeitaríamos a vontade dos trabalhadores. Agora, jamais dissemos que nós iríamos assinar o acordo. Em nenhum momento. Nós respeitamos. A empresa aprovou, né, por 50 e poucos % lá, a proposta que tinha apresentado para os trabalhadores. Ao final, ela não demitiu nenhum dos trabalhadores, ou seja, era uma estratégia da empresa para impor o banco de horas na categoria. Mas pelo contrário, eu não gostaria... Não mostra que o banco de horas pode funcionar? Eu não gostaria, Júnior, de tratar dessa questão do banco de horas uma questão isolada. O que eu gostaria é fazer uma discussão por inteiro da legislação trabalhista brasileira. Mas a categoria, os trabalhadores e as trabalhadoras das indústrias de calçado são contra, e eu, enquanto presidente, não poderia. Aquela empresa específica poderia ter assinado com os seus trabalhadores. Não assinou porque não quis. Agora, a Assembleia Geral, que determina o que o sindicato faz, que determina as diretrizes de funcionamento e política do sindicato, que determina a posição da direção sindical. É que fica complicado porque o acordo sem anuência do sindicato não tem valor, né? O valor dele é questionável. Uma outra questão importante, o senhor não acha que os funcionários já têm maturidade no Brasil contemporâneo, no Brasil moderno, no Brasil do século XXI, de terem vontade própria, celebrarem acordos com as empresas? Não, eu acho que os trabalhadores têm, o que não tem são os empresários, né? Mas existe, veja bem, o nosso setor tem mais de 2.000 empresas no nosso município. 2.000 empresas. Estabelecer um banco de horas num setor como o nosso é diferente do que estabelecer um banco de horas, por exemplo, na Volkswagen, né, que são lá 12, 14 mil trabalhadores e que tem uma comissão de fábrica operante, que atua, que cobra e que a empresa respeita. No nosso caso, é impossível controlar um acordo específico para todas as empresas. Vocês não têm como controlar o banco de horas da nossa categoria, e esse é um dos principais motivos que os trabalhadores da categoria não concordam, porque empresas de 5, 10, 15, 20, 100, 200, 900 trabalhadores, ou seja, nós não conseguimos Correia Neves, nem acompanhar as CIPAs dentro das empresas. Porque para você acompanhar a eleição de todas as CIPAs, você teria que fazer pelo menos umas 300, 400 eleições por ano. E nem isso as empresas fazem em relação à questão da legislação de organização da relação do trabalho no Brasil. Candidato, o senhor foi presidente do Sindicato dos Sapateiros dos últimos 9 anos. De lá para cá, as assembleias e greves intentadas pela entidade não chegaram a aglutinar mais de 15% da categoria.
O senhor não acha que esse distanciamento entre o que quer o trabalhador e o que faz o sindicato tenha provocado esse desinteresse por parte do trabalhador em relação às lutas da categoria? Olha, Fernando, eu tenho acompanhado, tanto pela internet, pela imprensa, pelos contatos que nós temos com os outros sindicatos, também presentes na luta de outras categorias de trabalhadores, que nenhuma categoria profissional do Brasil, nenhuma, veja bem, nenhuma, conseguiu no último período reunir na sede do seu sindicato, 10, 12, 14% dos trabalhadores, igual nós chegamos a reunir no último período. Isso, eu acredito que é uma proximidade com o sindicato. Ou seja, o trabalhador vem até o sindicato para fazer a sua manifestação. Isso é altamente positivo. Então, e como é que o senhor pode ter essa convicção de que a maioria aprova suas ideias, se só 12, 14 ou 15% deles estão presentes? Veja bem, Júlio, numa eleição, quem vai votar é quem decide. E numa Assembleia de Trabalhadores, na democracia operária, quem decide são os trabalhadores presentes. Não só nesse, em todos os processos democráticos, na Fiesp, no Sindicato da Indústria, em todos os locais que tem diretoria e que ela é conduzida por uma Assembleia Geral, a categoria econômica de trabalhadores comparece e decide. Aqueles que não foram, eles estão se abdicando de participar do processo democrático. E por que é mais legítima a Assembleia do sindicato do que a Assembleia feita pela fábrica? A Assembleia Geral, Júnior, que estabelece as posições, as diretrizes do sindicato, é o Congresso da categoria, as Assembleias Gerais. Não é Assembleia por porta de fábrica, que nem são convocadas por edital, ou seja, são assembleias esporádicas que o sindicato realiza na porta de cada empresa. Mas a Assembleia Geral é que determina as diretrizes políticas do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçado de Franca, que tive orgulho de presidir por 9 anos. Paulo, no começo deste ano, o senhor votou pelo aumento dos salários dos vereadores na Câmara Municipal em Franca, uma medida que é investigada pelo Ministério Público. O senhor acha que um vereador ganha pouco? Não acho que o vereador ganha pouco e quero até esclarecer, usar aqui o espaço para esclarecer isso. O salário dos vereadores não foi aumentado. Ou seja, em nenhum momento aumentou o salário dos vereadores. O que existia do projeto que o prefeito de Franca mandou para a Câmara era a possibilidade que, se o presidente da Câmara aprovasse uma resolução, poderia estabelecer o mesmo reajuste de 5,6, se não estou enganado, para os vereadores. E a opinião dos vereadores anteriores à votação, inclusive a minha, já era que não deveria passar porque tinha um entendimento diferente com o Ministério Público. Então, para nós, da Câmara Municipal, está vencido e não foi repassado e nem vai ser repassado. É diferente do que vai ser discutido para o próximo mandato. Por que o senhor apresentou uma emenda para excluir os vereadores do benefício concedido aos servidores? Olha, veja bem, tudo na Câmara Municipal, infelizmente, é apresentado a toque de caixa na última hora. E a estrutura que a Câmara Municipal oferece para o trabalho dos vereadores é muito limitada. O jornalista aqui da casa conhece, tanto o Edson quanto os outros jornalistas que cobrem a Câmara Municipal sabem disso, né? Então o prefeito sempre encaminha os projetos para a Câmara muito em cima da hora e acaba impossibilitando o trabalho do vereador. Mas é uma possibilidade, inclusive, de um projeto de lei, né? Da gente estudar, apresentar um projeto de lei na Câmara, já resolvendo essa questão, que ganho de vereador é para o mandato seguinte. A gente resolve isso porque essa falsa polêmica acaba vindo de tempo em tempo e a gente fica perdendo tempo com essa questão. Resolvendo isso, até assumo um compromisso aqui com você, de depois nós vamos estudar esse negócio junto com a assessoria, o nosso departamento legislativo, no sentido de buscar resolver essa questão de uma vez por todas. Mas, repito, o salário dos vereadores não foi aumentado. Candidato, o senhor se disse favorável recentemente a normas impostas que limitam o trabalho da imprensa na Câmara Municipal. As críticas o incomodaram? Olha, não, as críticas nunca me incomodaram, né? Sou muito criticado por alguns empresários, até elogiado por outros, é verdade, né? Elogiado por pessoas da imprensa, criticado por outros, mas ser criticado no processo político faz parte. Se você não tem condições de ser criticado, então não se dedique a sua vida a fazer política, né? Em relação a esse ponto específico da Câmara, Fernando, eu quero dizer o seguinte, na verdade o que foi aprovado na Câmara é a ausência de pessoas, inclusive dos nossos assessores, porque o plenário da Câmara era uma baderna, ou seja,
todo mundo entrava, todo mundo saía, ou seja, tinha uma série de questões. Mas na Câmara Nova, nós já temos um acordo interno lá dos vereadores, que na Câmara Nova, no qual nós vamos mudar aí nos próximos dias, nós vamos estabelecer uma forma de relacionamento saudável com a imprensa, inclusive vai ter uma sala de imprensa para todos os órgãos de imprensa utilizar, com internet, com computador, internet, televisão, tudo isso. Eu acho que nós temos que facilitar o trabalho da imprensa e também a Câmara tem que exigir cada vez mais que a imprensa dê os espaços para que ela possa fazer os debates mas o grande problema abertamente. não é uma questão técnica, isso cabe a cada veículo providenciar e resolver as suas próprias questões e, enfim, criar condições para que seus profissionais trabalhem. A grande questão é que as medidas adotadas pela atual legislatura dificultam o fundamental acesso do repórter direto ao parlamentar durante o processo de votação. Essa é a questão. Foram uma série de medidas que, sob a égide de manter a ordem ali no plenário, impedem, dificultam o acesso. Né? O senhor não acha que, até pelo sentido que tem o legislativo, ser a casa do povo, deveria ser facilitado o acesso dos repórteres, não só à discussão plenária, mas também ao gabinete do vereador e à parte documental, que hoje em dia não é? Olha, o meu gabinete está aberto a todos os órgãos de imprensa, quero deixar bem claro, né? Lá não está fechado, está aberto aos órgãos de imprensa, tanto o Grupo GCN quanto outros órgãos de imprensa. E repito, na Câmara Nova, nós vamos ter uma nova forma de relacionamento com a imprensa. Né? Eu sou favorável à total liberdade da imprensa, mas também que responsabilize determinadas ações da imprensa, que às vezes não é o caso do Grupo Correia Neves, mas que às vezes comete equívocos em relação à cobertura de alguns temas. Então, nesse sentido, a liberdade de imprensa é importante para o processo democrático, e a Câmara Municipal de Franca está num processo de transformação. Ela está indo para um prédio novo, está indo para uma casa nova, e acredito que no próximo período, essa dificuldade que nós tivemos aí com a imprensa no último período, isso vai ser resolvido. Não tem intenção, inclusive, do presidente da casa, Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, dos outros vereadores, no sentido de impedir com que a imprensa faça a cobertura das questões discutidas no plenário da Câmara Municipal. Paulo, por 2 vezes neste bloco, você disse que nós estamos tentando, nós, os vereadores, mudanças para o ano seguinte, na questão do trato com a imprensa e na questão do aumento dos salários dos parlamentares. O senhor não está confiante na sua vitória para deputado, não? Olha, veja bem, eu estou cumprindo um cargo eletivo, então eu tenho que falar enquanto vereador. Né? É lógico, se a partir do dia de janeiro, a partir da posse dos deputados federais, eu estando lá em Brasília, vou ter orgulho de ter o Obrigado, candidato. Aqui Terminamos o terceiro bloco da sabatina com o candidato a deputado federal, Paulo Afonso Ribeiro. Nós iremos ao intervalo e já o último bloco com considerações finais do candidato e também questões gerais. Não saia daí.